Segundo a cartilha de segurança para a internet, uma senha boa, bem elaborada, é aquela que é difícil de ser descoberta e fácil de ser lembrada. Para a elaboração de uma boa senha é recomendável. Vamos verificar. Letra A. Utilizar sequências do teclado como ASDFG ou QWERT. Pessoal, não é recomendável usar sequências de teclado como senha, porque isso torna a senha mais fraca, frágil, fácil de ser quebrada, porque existem programas, os chamados ataques por força bruta, que são programas especialistas em tentar descobrir a senha de um usuário por métodos de tentativa e erro. Só que são programas automáticos, e uma das coisas que esses programas automáticos tentam fazer para descobrir se alguma é a tua senha ou não é, por tentativa e erro, é usar sequências de teclado. Então eles testam as sequências das letras do teclado. Por exemplo, aqui no meu teclado começa as primeiras letras que aparecem é QWERT, bem como está aparecendo ali na questão. Essas sequências de teclado são facilmente testadas por esses programas que são os chamados ataques por força bruta, que por métodos de tentativa e erro tentam descobrir a tua senha, muitas vezes tentando descobrir se tu não escolheu uma senha usando sequências de teclado. Então errado a letra A, não é recomendado usar senhas de teclado. Letra B. Evitar grande quantidade de caracteres, pois é difícil recordar. Errado, pessoal, é recomendado. Quanto mais caracteres tem uma senha, mais forte é a senha, porque mais difícil de descobrir ela. Quanto menos caracteres tem a senha, mais frágil ela é e mais fácil de ser descoberta. Então, quando ele disse evitar grande quantidade de caracteres, pois é difícil recordar, errado. Na verdade, nós devemos colocar uma grande quantidade de caracteres na senha, porque quanto mais caracteres, mais forte é a senha, mais difícil de quebrar. Errado a letra B. A letra C. Substituir caracteres como Sol, astro-rei do sistema solar, por SS0L, ASSTRR, O-RR e I. Bem, o que ele quer dizer aqui, pessoal? Que fazer algumas substituições podem tornar a senha mais fácil de lembrar e mesmo assim deixar ela forte. Imagina, o cara fez uma senha extremamente grande, Sol, astro, rei do sistema solar. E em vez de usar isso como senha, que seria uma senha fraca, ele resolveu fazer algumas substituições. O Sol ele botou SS0L, no astro rei aqui ele botou ASSTRR, bem. Esse tipo de exagero em caracteres diferenciados, com letras maiúsculas e minúsculas, sem ficar exatamente como é a leitura das palavras comuns, sim, isso faz com que a senha fique mais forte, porque ele está usando diferentes tipos de caracteres, letras maiúsculas e minúsculas, sinais ali como traço, mas ao mesmo tempo fica fácil para ele lembrar, porque ele criou uma frase que lembra ele facilmente essa senha. Então a letra C, sim, vamos marcar como correta, porque esse tem os dois pontos aqui que a questão pediu. Pediu a elaboração de uma boa senha, e aqui ele fala que ela seja boa no sentido de ser forte, né, bem elaborada, isto é, difícil de ser descoberta, isso a gente chama de senha forte, mais fácil de ser lembrada. E nesse caso da letra C, ele criou um método aqui de substituição que é forte porque usa diferentes tipos de caracteres, maiúsculos e minúsculos, mas ele criou um método para ser mais fácil lembrar também. Vamos aceitar a letra C, então, como gabarito e a resposta de fato da questão. Por que não a letra D? Porque a letra D disse escolher palavras que fazem parte de listas como times de futebol, nomes de música e dicionários. Imagina só a minha senha ser uma palavra comum do dicionário, parede, por exemplo. Não é uma senha forte, é uma senha fraca, porque esses sistemas, esses programas de ataques por força bruta, que eu já comentei aqui, que descobrem por métodos de tentativa e erro se aquela não é a tua senha, eles usam listas completas de palavras comuns de dicionário para descobrir se tu não escolheu aquela como a senha para usar no teu sistema, e aí ela é facilmente descoberta, portanto não é uma senha forte, é uma senha fraca. Letra E. Descartar sinais de pontuação quando misturados com letras maiúsculas e minúsculas. Errado. Mantenha os sinais de pontuação porque isso deixa a senha mais forte. Porque normalmente os ataques por força bruta, eles acabam fazendo a palavra comum da lista. E se tu botar um sinalzinho de pontuação num determinado momento, já fica mais difícil dele descobrir a tua senha. Portanto, errado quando ele diz que descartar sinais de pontuação. Não devemos, inclusive, usar sinais de pontuação para deixar a senha mais forte. Então, aqui, gabarito e resposta, letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma, para essa questão. Certo, pessoal?